Módulo 3 aqui, no qual nós vamos conversar sobre desbloqueio mental. Esse módulo, sem dúvidas, é um dos módulos mais importantes do Redação Sem Segredo, tendo em vista que se você está com a mente bloqueada para escrever, se você não desbloqueia essa sua mentalidade de que você não consegue, se você não consegue desbloquear essa mentalidade de que você tem conhecimento, sim, pode utilizar nas mais diversas áreas em defesa de um ponto de vista. Tudo isso precisa ser desconstruído e esse é o principal objetivo desse módulo 3 de desbloqueio mental. Então vamos lá, desbloqueie a sua mente. Eu vou mostrar aqui para vocês ferramentas simples e que são bastante eficientes nessa jornada de desbloqueio mental. Vamos lá? Eu tenho certeza que você ou você já falou isso, ou tem algum amigo que já falou, ou já ouviu isso em algum lugar. Quando eu pego o tema da redação, quando eu vejo o tema da redação, eu não lembro de nada, nem do meu nome, sei nem para onde é que vai. Isso é uma frase bem comum, muito comum. Eu cansei de ouvir essa frase nos cursinhos, por onde eu já passei. Cansei de ouvir com os meus alunos já isolados no meu projeto Redenção. Cansei de ver comentários desse tipo na internet, mas não param por aí não. Existe também esse tipo de comentário. Eu não sei se rio ou se choro quando vejo o tema da redação. Faço de tudo e não sai nada. Daí aquela sensação, e agora? Peguei o tema da redação, não sei para onde eu vou. Não tenho conhecimento nenhum para aplicar aqui nesse tema. E agora? Não para por aí ainda. Ainda tem aquele tipo de frase, né? Tudo que eu sabia era o que o texto de apoio já trazia. Fiquei perdido sem saber o que fazer. E agora? O que é que eu vou fazer? Porque tudo que eu sabia estava no texto de apoio. Que informações que eu vou utilizar? Não vou, se eu pegar o texto de apoio, vou copiar o texto de apoio. Se não é legal, vai reduzir a minha nota. Como é que eu posso identificar experiências que eu tenha tido, como é que eu posso acessar esse meu repertório, que às vezes eu nem sei que tenho, às vezes eu nem reconheço que tenho um bom repertório sociocultural, e simplesmente deixo me dominar pelo medo, me deixo dominar pelo nervosismo, e acabo suprimindo, né, toda essa carga de conhecimento que eu trago ao longo da minha vida, e não consigo acessar a minha memória. Será mesmo que você não sabe? Será mesmo que você não sabe como proceder? Será mesmo que você não sabe o que fazer diante de situações como essa no qual eu apresentei? Será? Eu vou mostrar para vocês que vocês têm caminho sim para seguir. Primeiro, todos vocês, eu tenho certeza que você já assistiu algum filme que deixou uma grande marca na sua vida. Sabe aquele tipo de filme que você assiste, independentemente do tempo, independentemente do momento, você vai se lembrar da lição que ele trouxe? Eu vou te dar 1 minuto para você fazer uma pequena lista com 3 desses filmes, tá certo? Tenta pensar em 3 desses filmes. Qualquer filme que tenha te deixado alguma lição, você pode estar acessando a sua memória e deve estar fazendo uma lista desses temas, tá certo? Super recomendo, pega papel, pega canetinha e começa a escrever esses temas, tá certo? Então, 1 minutinho para você fazer essa lista com pelo menos 3 filmes que marcaram a sua vida. Mas não para por aí não. Eu também quero que você pense em algum livro na vida que você já leu que deixou uma grande lição. Não é possível que você nunca leu um livro que você ficou super reflexivo, super reflexiva e que até hoje você guarda grandes lições dele, certo? Vou contar de 1 até 10 para você pensar em pelo menos um livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei rápido, né? Contei rápido de propósito, que é para você entender que é para te dar pressão, para você acessar a tua memória, sabe? Para você se forçar e perceber que você tem repertório sociocultural, mas que na maioria das vezes você não consegue relacioná-lo com o tema. Se nesse exercício de agora você conseguir pensar em mais de um livro que te passou uma grande lição, não tem problema. Faz uma mini lista também, assim como
assim como no tópico anterior de filmes, e vai fazendo uma lista. Vai colocando todos os nomes que aparecerem aí. E que lição foi essa? Que lição foi essa? Ah, um livro que eu li que deixou uma grande lição, ele era o livro do título tal, de autor tal, e esse livro ele me chamou muita atenção, ele me marcou muito porque ele mostra sobre as relações, como que as relações humanas mudaram depois do advento da tecnologia. E esse contexto eu sei que posso aplicar ele em diversos temas de redação. Anota os objetivos, anota de que forma que você pode estar conectando isso com algum outro, com qualquer um dos temas que vem aparecer. Todas as anotações e insights nesse momento são super importantes. Todos vocês, eu tenho certeza, que lembra de alguma aula que o professor simplesmente te levava para outra dimensão e que mandava muito na sua escola. A gente sempre tem aquele professor que deixa uma marca na gente. A gente sempre tem aquele professor que nos incentiva a ir para a aula, que dá uma aula divinamente bem, que faz com que a gente viaje em outra dimensão, que faz com que a gente vá lá no contexto da aula e simplesmente entre em imersão mesmo, né? Que a gente vá de cabeça naquele tema. Então, tenta pensar em um desses professores, seja de biologia, seja de geografia, história, sociologia, filosofia, todas as IAs da vida, de qualquer uma das áreas, tá certo? Pensa nesse professor e também faz uma mini lista com os nomes deles, tá certo? Eu vou mostrar pra você que você sabe muito mais do que imagina. Tá vendo esse cadeadozinho aqui? Pronto. Vocês vão desbloquear essa mente de vocês. A sua mente será desbloqueada hoje, tá certo? E você vai sair daqui, dessa aula, com muitos insights, com muitas ideias de possibilidades de temas, de possibilidades de conhecimentos que você tem, que pode ser aplicado em qualquer tema, que pode ser aplicado em qualquer temática, que pode ser utilizado para argumentar das mais variadas formas. Vamos pensar em Revolução Industrial. Revolução Industrial. Por que eu estou colocando Revolução Industrial? Ora, Revolução Industrial é um período que supõe-se que boa parte das pessoas, boa parte dos estudantes ou concurseiros tem um conhecimento sobre essa era, né? Então eu pergunto para você, o que é que você, enquanto vestibulando, enquanto concurseiro ou enquanto treineiro, o que é que você lembra quando eu pergunto Revolução Industrial? Se eu perguntar para você o que foi a Revolução Industrial, o que é a Revolução Industrial? O que caracterizou esse período? O que é que você me responderia? Vou colocar aqui uma cola. Pense nisso, tá? Mas eu vou colocar uma cola aqui agora. Revolução Industrial, né, a principal característica desse período foi a criação do sistema fabril mecanizado. Então, as fábricas passaram de uma produção manufaturada para a substituição do trabalho manual, certo? Então, o trabalho manual ele foi substituído por máquinas durante esse período da Revolução Industrial. E essa substituição, ela acelerou a produção de mercadorias, porque se antes era uma coisa mais manual, aquele tipo de trabalho que era mais minucioso, que demorava para acontecer, depois da Revolução Industrial, isso passou a ser feito em grandes escalas, tá certo? Então, em que contexto que eu posso utilizar a Revolução Industrial em uma redação? Ora, quase em todos os temas eu posso utilizar a Revolução Industrial, seja para introduzir a minha redação, seja como argumento em defesa do meu ponto de vista, eu posso utilizar de N formas diferentes. Qualquer tema que envolva tecnologia, qualquer tema que envolva trabalho, qualquer tema que envolva direitos humanos, né, que possa falar dessa relação de que o ser humano na época da Revolução Industrial era comparado com um robô. Não tinha tempo para pausa, não tinha tempo para refeição. E o quanto que isso impactava na saúde mental, por exemplo, dessas pessoas. Então, assim, a Revolução Industrial é um daqueles conhecimentos que todo mundo tem, mas que na hora da redação simplesmente tem um branco e não consegue acessar o seu cérebro para lembrar, nossa, eu tenho essa informação aqui, eu vou usar. Então, esse aqui é um exemplo clássico e
um truque que você pode utilizar em qualquer tema de redação e é um conhecimento de fácil acesso, tá certo? Globalização. O que é que você lembra? O que é que você sabe sobre globalização? Para pensar em um segundinho. Se eu te perguntar, para você o que é globalização? O que é que foi a globalização? Quais são as principais características de um mundo globalizado? Para pensar. Será que você não sabe o que é a globalização? Eu te ajudo. Olha só. A globalização no último século foi um processo que acelerou. A globalização vem junto com a terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científico informacional. E o que é que ela traz? O que é que a globalização traz? A evolução das tecnologias, né? De transporte, comunicação, de modo que a distância e fronteiras geográficas elas não passam a ser mais barreiras, elas vão se tornando cada vez menores, certo? E o que é que isso contribui? Contribui com aumento de trocas comerciais, contribui com a velocidade que as trocas acontecem, contribui com a inserção de povos em um patamar, em um viver em rede, né? Então, que temas eu posso utilizar a globalização em uma redação, por exemplo? Posso utilizar em qualquer tema que fale sobre tecnologia, né? Então, eu posso, por exemplo, começar minha introdução ou conceituando o que foi a globalização ou o que é a globalização, ou apontando características desse período, ou ainda fazendo contraste de que antes da globalização o mundo era de tal forma, e depois da globalização o mundo se transformou de tal forma. E isso aponta para X, Y e Z argumentos, aí você vai desenrolar ao longo da sua redação. Aqui está a fonte, se você quiser consultar mais, né? Tanto no outro slide aqui da Revolução Industrial, que também tem uma fonte, vocês podem estar buscando mais informações para embasar e para utilizar em qualquer tema de redação. Outro assunto que supõe que qualquer um de vocês tenha capacidade suficiente para falar sobre. Descobrimento do Brasil. Se eu perguntar para você, o que foi o descobrimento do Brasil? O que você lembra ou o que você sabe sobre o descobrimento do Brasil? Ah, Erivaldo, muito simples. O Brasil foi descoberto. É uma resposta óbvia que você pode me dizer aqui. Mas eu não estou falando nesse sentido. Estou falando num sentido mais complexo. Estou falando num sentido que possa te embasar na defesa de um ponto de vista. Nesse sentido que eu estou falando para você. Também trouxe uma colazinha aqui para a gente discutir. Nossa, na época do descobrimento do Brasil, os primeiros contatos, né, entre portugueses e índios ocorreu nessa época. Ocorreu escambo, teve muita exploração do pau-brasil. Então aqui são alguns insights e também algumas principais características desse período que eu também posso estar utilizando, posso sim utilizar na introdução, posso utilizar como argumentação. E até agora eu mostrei para vocês três assuntos, três conteúdos vistos durante o ensino médio que são bem tranquilos de se usar em qualquer tema de redação. Que tema eu posso utilizar o descobrimento do Brasil? Em que temas eu posso encaixar esse conhecimento? Ora, temas que falem sobre cultura, sobre diversidade cultural, sobre opressões, temas que falem sobre patriotismo, né? Porque o que acontece? Nessa época do descobrimento do Brasil, a população indígena, por exemplo, ela começa a ter a sua cultura invadida. Os povos indígenas começam a perder um pouco da sua cultura em detrimento dos portugueses, em detrimento dessas explorações que ocorriam, desse escâmbio que acontecia nessa época. Então, o conhecimento, a grande dificuldade da maioria dos vestibulandos é saber casar esse conhecimento com aquilo que você quer defender, tá certo? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que isso é simples de se fazer. Isso é simples. Ora, se o tema tem relação com minorias ou então com perda de identidade cultural, eu posso começar a minha introdução com uma alusão histórica, dizendo que o período de descobrimento do Brasil que foi caracterizado por intenso escambo e um grande processo de descaracterização cultural dos povos indígenas, e aí você começa a escrever e começa a trazer para o contexto dos dias atuais.
É bem simples e bem tranquilo isso. Que outros conhecimentos eu posso utilizar também em defesa de um ponto de vista? Conhecimentos de biologia. Ora, será que você não lembra nada de teorias sobre, por exemplo, darwinismo, teoria de Lamarck, entre diversas outras teorias que existem, que são apoiadas pela biologia? Posso usar isso na redação? Posso usar na redação. Conhecimentos de sociologia e filosofia. Que conhecimentos eu posso utilizar na minha redação em defesa do meu ponto de vista ou enquanto introdução? Posso utilizar frases, citações de grandes pensadores da sociologia, né? Posso utilizar assuntos, posso utilizar livros de sociologia, grandes autores da filosofia e da sociologia. O que mais? Conhecimentos de física e de química. Que conhecimentos de física e de química eu posso utilizar na minha redação? Ora, eu posso utilizar, por exemplo, o que diz a lei da inércia, né? Que um corpo ele tem de manter o seu estado de repouso, ao menos que uma força externa atue sobre ele. O que é que eu posso dizer? Como é que eu posso relacionar isso? Eu posso dizer, por exemplo, que a população brasileira só age em situações no qual elas são quando elas se veem super prejudicadas. Aí é que a população sente a necessidade de agir. É uma forma que você pode estar utilizando. E também para mostrar questões do tipo de insatisfações, indignações, revoltas, né? E também para mostrar o quanto que o povo brasileiro ele é corresponsável pelos problemas que ocorrem no país, né? Então dá para utilizar essa questão da física, essa questão da lei da inércia, tanto como uma crítica ao povo brasileiro, quanto pode ser utilizado das mais diversas formas possíveis. Cabe você julgar da maneira mais pertinente, de acordo com com a sua tese. Conhecimentos gerais do mundo. Posso utilizar? Posso utilizar. Olha, eu lembro de tal fato. Posso utilizar? Posso. Olha, eu lembro de tal acontecimento me marcou e eu acho que eu posso utilizar esse conhecimento para defender o meu argumento 2 ou o meu argumento 3. Anota isso, destrincha e pode utilizar sim. E agora? Depois de tudo isso, você se convenceu, cara, que você é foda? Você se convenceu que você tem conhecimento sim? Você se convenceu que você pode simplesmente alavancar a sua nota, que você pode simplesmente jogar fora essa mentalidade de que eu não consigo fazer a redação, aqui é muito difícil, aqui eu não tenho conhecimento, aqui me dei um branco? Não deixe que o nervosismo te roube posições suas. Não deixe que o nervosismo seja seu principal concorrente, tá certo? O objetivo aqui é mostrar para você que você pode sim produzir um texto de boa qualidade, que você tem sim conhecimento suficiente para convencer o leitor da sua tese. Agora tem uma coisa, para desbloquear a mente tem que treinar, tá certo? Treinar, 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 treinar. Muito treino, tá certo? E aí tem algumas ferramentas que eu vou mostrar para você nas próximas aulas desse módulo. Uma delas é o diário redacional. O que é o diário redacional? O diário redacional é uma técnica que consiste em escrever diariamente sobre fatos do cotidiano, tá certo? E como é que funciona? Ele parte de uma situação de desbloqueio criativo para o aperfeiçoamento da escrita. Então, para quem que serve o diário redacional? Para aquela pessoa que está muito tempo parado, está muito tempo sem ler, está muito tempo travado e não consegue produzir redação. Então ele vem nesse sentido. Primeiro, ele faz com que você tenha esse desbloqueio e comece a pensar nas N possibilidades de abordagem de temas diversos, ao tempo que ele já te prepara para a escrita da redação. A princípio, o objetivo dele é desbloqueio. Só que com o passar do tempo, vai ficar tão normal o processo de escrita que você, de forma direta e indireta, vai estar já construindo a sua redação. Eu vou mostrar para você isso direitinho na próxima aula. Eu vou destrinchar passo a passo de como é que faz. Vou mostrar um exemplo
um exemplo de um diário redacional e vocês vão estar praticando esse diário redacional aí na casa de vocês, tá certo? E o diário redacional, como eu falei anteriormente, ele é um desbloqueio gradual. Então você pode começar com uma vez na semana, você pode começar e depois você evolui para estar 2 vezes na semana, eu vou fazer um diário redacional. 3 vezes na semana eu vou fazer. Até chegar o momento de que você vai todos os dias escrever nesse diário, tá certo? E daí já vai ser um processo bem automático de escrita e você já vai estar com a mente muito a mil, muito atenta a diversos fatores que passam despercebidos por você no dia a dia. E aí, o diário redacional tem um modelo, né? Eu vou deixar o modelo aqui para vocês baixarem. Procure aí nos arquivos complementares aqui embaixo da aula para baixar esse modelo para preencher. E eu super aconselho que você crie uma pasta no seu Google Drive, ou então no seu computador mesmo, crie uma pasta e vai registrando essas evoluções, né? Ora, eu comecei a escrever de tal forma, já se passaram um mês e olha como é que está a minha escrita. A minha escrita evoluiu nesse sentido, nesse, naquele. Preciso melhorar nesse e naquele. Então, assim, é uma ferramenta para que você possa estar se acompanhando também constantemente. Na próxima aula, vou te mostrar como é que se faz o diário redacional, vou te mostrar exemplo. Espero que você tenha super aproveitado essa aula, espero que você tenha anotado todas as dicas. Não esquece de avaliar essa aula, né? Clicar aqui nas estrelinhas ao lado. Se tiver qualquer dúvida, comenta, deixa um comentário aqui. Se não quiser comentar, pode mandar mensagem para mim, pode utilizar o e-mail para tirar dúvidas. E é isso, não fica com dúvidas e vamos para a próxima aula, no qual eu vou mostrar direitinho como é que você pode fazer o diário redacional, tá certo? Até a próxima aula.